Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Cara, tô há 2 dias para gravar esse vídeo aqui para vocês, mas decidi gravar só hoje. Eu precisava dar uma pensada na quinta-feira, dia 6 de abril. Como vocês sabem, foi a minha consulta, né, com a ginecologista, para eu poder conversar sobre o tal do mioma. Se você não tá sabendo o que rolou, tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo, vou deixar o link aqui na descrição. E eu já queria agradecer a todas as mensagens incríveis que vocês têm me mandado desde que eu publiquei o vídeo. Tenho recebido muita mensagem aqui no YouTube, nos comentários, muita mensagem no meu Instagram pessoal também, que é o @crissiqueira. Vocês têm sido uns amores. Obviamente, algumas histórias estão sendo enviadas, então eu tô tendo a oportunidade de ver desenrolares diferentes da mesma situação e de situações diferentes, mas tem um ponto que, independente da história, é constante em todos os relatos que eu tô recebendo, que é a ausência de um lugar para falar sobre isso, de uma normalização dos assuntos da saúde feminina. E muita gente tem me mandado mensagem, inclusive agradecendo pelo espaço. Obviamente, eu tô muito distante de ser alguém capaz de orientar ou de aconselhar vocês, já que eu mesma tô descobrindo a minha saúde feminina agora também, né, com todos esses exames e conversas que eu tô tendo com profissionais. Mas é o que eu falei naquele primeiro vídeo e eu repito aqui, o motivo pelo qual eu decidi expor a minha situação e as minhas descobertas e tudo que tá rolando na minha vida é que se eu tenho uma função de ser uma comunicadora, de ter um espaço com pessoas dispostas a me ouvir de certa forma, eu preciso usar isso da melhor forma possível. Eu nunca quis espalhar o ódio na internet, nunca quis viralizar através do ódio e de coisas que não acrescentam a vida de ninguém. Eu acho que o nosso trabalho ele tem um valor muito relevante na internet. O nosso, eu digo, criadores de conteúdo, não apenas o nosso meio do Panda. E eu acho que a gente tem que tratar com o mínimo de responsabilidade que a gente conseguir, sabe? Então, a gente sempre fala muito disso, né? Que todos os conteúdos que a gente traz aqui pra vocês são conteúdos com alguma responsabilidade, sabe? Com alguma dica, com alguma mensagem. E isso pra mim é o valor desse trabalho que a gente faz. Se vocês abrem a porta da casa de vocês pra gente entrar, a gente precisa entrar com respeito. Pelo menos é assim que eu penso, né? Então, queria agradecer muito ao acolhimento de todo mundo. Eu tenho recebido mensagens extremamente emocionantes de torcida e de votos lindos assim que vocês estão fazendo de que dê tudo certo. Tenho certeza de que vai dar certo. Não tenho a menor dúvida de que tudo que eu quiser fazer em prol da minha saúde vai ser muito bem feito e que vai dar tudo certo no final. E vocês vão acompanhar tudo, né? Todo o processo que eu for fazendo, eu vou trazendo aqui pra vocês, não pela exposição pessoal, por mais que seja, mas para dividir e tranquilizar algumas pessoas que, assim como eu, têm ansiedade e que associa questões de saúde a essa ansiedade. Então eu sou essa pessoa e eu sei que tem uma galera por aí do outro lado assim também. Tive minha consulta com a ginecologista e aconteceu uma curiosidade muito tosca. Como vocês sabem, a ansiedade, ela realmente encontra caminhos. Eu falo que a minha ansiedade ela é como um rio. Se ela encontrar uma pedra no meio do caminho, ela vai bater nessa pedra e se ela não conseguir quebrar a pedra, ela desvia para continuar existindo. E essa é a grande questão da ansiedade, né? Quando a gente acha que tem algum tipo de controle sobre ela, ela mostra que você não conhece o seu próprio corpo e a sua mente, você que lute, literalmente. E eu tava com essa consulta marcada até antes de fazer o meu exame, já para levar os resultados dos exames, independente de como eles estivessem. Era a médica da minha irmã, comentei com vocês que originalmente eu tinha uma consulta marcada com a minha ginecologista original, que me trouxe aí algumas decepções, principalmente éticas, né, de lidar com o trabalho, de lidar comigo, que sou a paciente. E aí eu acabei desistindo dessa médica que era do meu plano de saúde e indo numa médica particular, que é a médica que fez o parto da minha irmã e que desde antes e pós-parto faz todo o acompanhamento, colocou o DIU nela e tudo mais. Já rolaram pessoas me mandando inbox lá no Instagram pedindo contato dessa médica. Ela fica em Niterói,
no Rio de Janeiro, então não sei o quão acessível é para algumas pessoas, mas quem realmente quiser o contato dela, da doutora Clara, me manda inbox lá no Instagram que eu mando sem problema nenhum o telefone da secretária dela. E é particular, de novo, ela dá até a nota fiscal para reembolso, já explicando aqui tudo para vocês, para plano de saúde. E é isso, me pede que eu passe o contato sem problema nenhum, porque ela eu recomendo de verdade, assim, eu me senti extremamente acolhida e abraçada e contemplada com a consulta que a gente fez. Mas a curiosidade da ansiedade que eu ia falar, a nova curiosidade da ansiedade, é que no dia anterior à consulta, na quarta-feira, eu comecei a passar um pouco mal. Eu tava jogando RPG, inclusive, fazendo a gravação de Espada Ametista, e eu comecei a passar muito mal no meio, me deu uma cólica absurda, e minha menstruação, né, teoricamente, viria só na próxima semana. E aí me deu uma cólica muito grande, eu saí do jogo falando, gente, dá licença rapidinho que eu preciso tomar um remédio agora. Levantei, fui tomar remédio, o Panda esquentou uma bolsa de água quente pra mim. E aí eu comecei a me sentir meio lerda, sabe? Aquele negócio de quando a menstruação desce, que você fica mais lesada mesmo, não sei, minha mente eu fico meio hippie, assim, meio aleatória, assim, falando umas coisas meio, né? Negócio de hormônio. E aí eu fiquei assim, né? Fiquei um pouco avoada e tudo mais, fiquei um pouco desatenta também. E aí eu pensei, cara, será que minha menstruação desceu? Fui ao banheiro e sim, tinha descido minha menstruação. Falei, cara, o que é o nosso corpo e o que são as armadilhas que este nosso corpo nos cria, né? O corpo feminino e todos os ciclos que a gente tem hormonais, eles são impactados diretamente por tudo na nossa vida. Um pico de estresse, um pico de ansiedade, medos, apreensões, tristezas, alegrias também, obviamente, não apenas emoções negativas, mas tudo isso impacta de alguma forma os ciclos do nosso corpo. E a gente demora a entender isso porque a gente é literalmente doutrinada para reclamar de todos os nossos ciclos. A gente reclama da nossa menstruação, aí a gente reclama do inchaço pré-menstrual, depois a gente reclama de todo o ciclo reiniciando, então a gente fica nesse looping de todo mês reclamar. E dificilmente a gente se concentra naquilo que talvez seja interessante aprender, né, com os nossos ciclos para a gente conseguir se preparar. E quando vem essas questões mais psicológicas e neurológicas junto, gera uma bomba que a gente às vezes não sabe lidar mesmo, né? Então, vocês têm acompanhado agora mais de perto, mas vocês têm acompanhado desde o início do ano esse meu processo de lutar contra a ansiedade para fazer exames e consultas médicas, de não ter medo, de descobrir alguma coisa, já que essa alguma coisa pode me dar tempo de curar, como é o caso do mioma, né? Então eu tô nessa batalha muito grande, mas ainda assim muito apreensiva, porque minha vida inteira com medo desse tipo de situação. Então, um dia antes da minha consulta, deu até um engasgo. Um dia antes da minha consulta, eu tive esse pico de estresse não consciente, eu tava zero conectada a isso, mas obviamente que em algum lugar da minha cabeça tinha alguma coisa apertando o botãozinho, divertidamente muito do divertido, apertando o botãozinho e falando, sua consulta é amanhã, sua consulta é amanhã, sua consulta é amanhã, sua consulta é amanhã. E eu aqui vivendo, e a minha mente, sua consulta é amanhã, sua consulta é amanhã, sua consulta é amanhã, sua consulta é amanhã. E aí, nesse bololô, me deu esse pico de estresse, minha menstruação desceu, obviamente antecipada aí de uma semana, e a primeira coisa que eu pensei foi, cara, o boicote, né? O boicote veio de dentro para fora. Porque ir numa ginecologista, configura fazer o preventivo, todos os exames que tem que ser feitos ali, né, no consultório médico. E eu não poderia fazer, afinal de contas, você não pode ir no ginecologista menstruado, né? É o princípio básico de ir ao ginecologista. E aí eu falei, cara, ferrou, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ir na médica, eu preciso conversar sobre o mioma. É lá em Niterói, eu moro próximo de Mangaratiba, para quem não sabe, eu moro na Costa Verde do Rio de Janeiro. Então, para eu chegar no Rio de Janeiro, eu demoro 1h20. Para eu chegar em Niterói, a partir do Rio de Janeiro, eu demoro mais 1 hora. Se a ponte estiver engarrafada, para lá de 2. E eu pensando, cara, como que eu vou me deslocar mais de 3 horas na estrada para bater um papo? E eu com dor,
né? Sou eu que dirijo. Eu falei, cara, não vou conseguir ir na consulta médica. Consulta médica que estou esperando há 2 meses para fazer. E aí eu falei pro Panda, eu falei, cara, amanhã de manhã eu vou mandar uma mensagem para a secretária da médica e vou ver se ela me atende via chamada, né, de vídeo, e eu pago a consulta bonitinha e faço o preventivo em outro dia, né? Vou até o consultório para fazer o preventivo e se ela passar algum exame, alguma coisa assim, eu já aproveito esse retorno aí para fazer o preventivo e faço né, levo os resultados de quaisquer exames que ela me passar e qualquer coisa assim. E isso aconteceu. A doutora Clara já começou me trazendo positividade de atendimento, aceitando fazer esse tipo de atendimento, e ela fez, foi uma fofa. Ficamos ali, o que já é uma diferença para o plano de saúde, mais de 40 minutos conversando numa videochamada, e isso me fez me sentir acolhida, e quem tá aí do outro lado vai entender muitíssimo bem. Quando você entra numa consulta médica de plano de saúde, você sabe que você vai ter de 10 a 15 minutos ali disponível, né, com a médica ou com o médico. E isso gera uma ansiedade, porque tudo gera ansiedade, né? Mas isso gera uma corrida contra o tempo de você conseguir realmente falar tudo o que você precisa falar desesperadamente em 10, 15 minutos. E com ela não foi assim, então a gente ficou ali uns 40 minutos batendo papo e passei meu exame para ela, mandei todos os arquivos, ela olhou todas as minhas ultras, as imagens, tudo bonitinho, sabe? E aí viu todos os resultados de todos os meus exames, eu fiz as ultrassonografias, né? O exame de sangue, o exame de urina, para ver questão de vitamina e tudo mais. E a única vitamina realmente que eu tô com baixa é a vitamina D, que ela acredita que pode também ter algum impacto hormonal, então eu vou fazer um novo exame agora. Vou refazer os exames de urina e de sangue, que ela quer com dados mais atualizados, e vou fazer também uma bateria de exames hormonais mais profundos, que ela quer dar uma avaliada em todas as taxas hormonais que eu tenho, para entender um pouquinho também da origem desse mioma, né? Porque o mioma, ele tem também uma origem hormonal muito poderosa, tipo, é a principal razão dele existir. Então ela pediu aí essa avaliação hormonal que eu vou ter que fazer agora nos próximos dias. Mas na conversa, eu falei com ela bastante sobre o mioma, falei bastante sobre todas as dores, de todas as consequências que eu tô tendo, mesmo de antes de descobrir o mioma, né? Eu já vinha sofrendo com muitas dores, como eu falei no outro vídeo, muitas cólicas, não apenas cólicas menstruais, muitas cólicas aleatórias, assim, muitas dores na parte abdominal inferior, uns inchaços inexplicáveis, tanto na barriga quanto no corpo inteiro. Eu vejo o meu rosto muito inchado, eu vejo a minha barriga muito inchada. A minha barriga é o ponto de maior preocupação, assim. Tanto que antes de fazer os exames, eu achava que eu tava com alguma coisa no fígado. Eu achava que eu tinha alguma questão alimentar, assim, porque eu tenho intolerância a glúten e lactose. Mas eu não compro tudo sem glúten, então eventualmente eu como glúten. E aí eu fiquei pensando, cara, eu posso estar completamente ferrada de glúten, porque, né, não era pra eu estar comendo, mas aí eu como essas coisas. Então, consumo lactose, tomando lactase, não sei também até que ponto isso faz mal para o meu organismo, é outra coisa que eu vou investigar agora, na parte intestinal mesmo, para eu entender esses efeitos da intolerância do glúten e da lactose e da alimentação que eu tenho hoje e do quanto isso é prejudicial também para minha saúde. É essa outra investigação que eu vou fazer agora. Mas ela ouviu tudo que eu tinha para falar, ela viu o meu exame e ela corroborou com todas as dores que eu sinto, com todos os relatos de sintomas que eu tenho, e ela disse que realmente, absolutamente tudo pode estar conectado a esse mioma. E ela me explicou muito sobre o mioma e falou algumas coisas muito interessantes. O mioma é uma coisa séria, mas tem muitas mulheres que convivem com miomas. Dependendo do mioma, e são 3 tipos que tem, e aí vocês pesquisem sobre isso ou conversem com a sua médica, com o seu médico, porque obviamente eu não vou saber falar o nome dos miomas todos, porque eu literalmente fiquei 10 minutos antes desse vídeo decorando o nome do exame que eu vou ter que fazer para eu conseguir falar certo para vocês. E é só essa palavra que eu vou entregar para vocês de conhecimento médico. O resto, vocês, por gentileza, procurem profissionais que fizeram 5 anos de medicina
mais de residência, mais as coisas todas que esse povo tem que fazer, entendeu? Porque eu fiz administração, tem que saber essas coisas. Então, são tipos diferentes de mioma que depende do lugar onde o mioma está. O meu mioma, ele tá grudadinho, apegadinho no endométrio. E aí tem um nome disso, desse tipo de mioma. Ele tem quase 4 centímetros e ele criou um machucado no meu endométrio de quase 4 centímetros também, porque ele tá grudado ali, tá pegado ali ao meu endométrio. E aí o meu endométrio tá machucadinho. Isso já é uma questão que gera dor e gera consequências que eu tô tendo de relatos aí de dores mensais e tudo mais. Várias dores. O que me chamou a atenção? O mioma, ele é uma coisa que é uma incógnita na medicina. Ele é uma grande interrogação na cabeça de todo mundo. Como eu falei no vídeo anterior, a saúde feminina, ela nunca foi prioridade da medicina, do mundo inteiro. Nunca foi prioridade. A medicina, ela foi feita para homens e todos os todos os estudos, eles priorizam o corpo masculino. Então, o corpo feminino tem realmente muitas questões e muitas descobertas que estão começando a ser estudadas agora, com mais seriedade, mais a fundo. Então, o mioma, ele é um grande mistério, assim. Ele é uma produção espontânea do nosso corpo, baseada em alterações hormonais, e esse é o básico do básico que eu sei, e que também parece que todo mundo sabe. E ele traz consequências que para algumas mulheres podem ser muito ruins, e para outras mulheres, tipo, você pode viver sua vida inteira com um mioma que não cresce. Ela, inclusive, me relatou o caso de uma paciente dela, grávida de gêmeos, que estava com 2 miomas, que desde que a gestação começou, os tais 2 miomas começaram a crescer também. E aí, o corpo dela e todas as alterações hormonais da gestação dela estavam sendo como se ela tivesse grávida de trigêmeos, assim. Era muito hormônio, era uma barriga muito inchada. Só que esses miomas dessa paciente, eles começaram a morrer. E aí eu falei, gente, mioma morre. Nosso corpo é muito doido, cara. O mioma morre. E aí esses miomas da menina começaram a morrer e aí ela teve que entrar em cirurgia urgente por conta desse caso. Meu mioma tá vivo, vivíssimo, mas até onde a gente sabe, ele tá vivo, tá, gente? Pode ser que ele não esteja vivo. A gente vai descobrir muito em breve nesse tal exame que eu preciso fazer. Mas continuando sobre o mioma. Ele gera realmente muitas consequências bizarras no corpo feminino. A dor é a principal delas, né, que a gente tem por conta disso. Eu tenho tido dores na lombar, dores muito fortes na lombar. E ela falou que a dor pode ter... Eu esqueci de trazer água pra cá. A dor, ela pode ter a origem do mioma, né? Ele pode ter começado essa dor, porque realmente é normal do mioma irradiar essa dor para a lombar. E o fato de eu trabalhar sentada o dia inteiro, mesmo que eu faça exercício todos os dias, que eu desça para tomar sol, que eu ande, que eu seja uma pessoa ativa, ainda assim, o fato de eu trabalhar sentada, né? Então eu tô jogando o meu peso todo nessa parte aqui da base da minha coluna, ele pode estar, essa situação de sentada pode estar piorando a dor da minha lombar, que pode ter se iniciado com o tal do mioma. Queda de cabelo, pode ter sido mioma também. Claro que na fórmula tem a baixa vitamina D, a ansiedade e o Covid. 3 coisas que também geram queda de cabelo. Mas o mioma tá aí nessa fórmula para fazer a graça dele também no fim das contas. As espinhas, filhas de mioma. A barriga inchada, filha total de mioma. O corpo inchado, retenção de líquido absurda e essa sensação de inchaço, filho do mioma também. E tem mais coisa, mas eu não lembro agora. Mas tem muita coisa aí que o mioma tá aí, ó, fazendo o barulho dele, entendeu? Ele vem para causar. E eu até fiz uma piada e eu acho que foi aí que eu me senti mais tranquila com essa médica. Lembra que eu falei que a médica anterior ela era muito rígida, muito dura e muito grossa? E eu não me sentia à vontade, assim, que a gente tá falando da nossa saúde íntima, que a gente não fala com ninguém. Você não para qualquer pessoa e começa a falar sobre sua vida íntima, né, de saúde.
Ai, gente, pode ser que eu tenha mudado meu enquadramento aqui, que eu precisei buscar o carregador do celular. E aí o celular lotou de coisa, eu tive que apagar aqui, tive que tirar do lugar. Enfim, vocês entendem. Mas enfim, a médica anterior, ela não me deixava muito à vontade com muitos assuntos, ela era meio grossa e meio ríspida assim comigo. E aí eu comecei a não me sentir muito bem, no ambiente que eu deveria estar me sentindo bem o tempo todo, né, pra falar da minha intimidade. E essa médica, essa nova médica, eu achei engraçado que quando eu tava conversando com ela sobre essa questão do mioma e ela falando muito sobre o desconhecido, né? Como que a medicina tá começando a avançar nessa questão da saúde feminina e de estudar a própria origem do mioma e todos os tipos e os desenvolvimentos, porque cada caso é um caso, depende muito do corpo da pessoa, do estilo de vida da pessoa, do tipo de mioma, os hormônios que são ativados e tudo mais. Então, é tudo muito especificamente complexo. E aí eu virei pra ela e falei assim, nossa, é tipo produção espontânea, né? Porque o corpo fica meio que grávido, assim, no fim das contas. Porque muitos dos efeitos que o mioma traz são efeitos semelhantes ao de uma gestação no nosso corpo, né? E aí eu falei, quase uma produção espontânea, né? Quem sabe no futuro aí a mulher faça filho sozinho, entendeu? Porque se o mioma tem ciclo de vida, e isso é muito complexo de entender, principalmente quando você é de humanas, tipo eu, assim. Você fala que o mioma nasce, o mioma morre, e o mioma pra mim tá vivo. É isso, assim. Mas brincadeiras à parte, eu fiz essa brincadeira com ela, né? E aí ela riu e não me deu fora. Sabe aquele negócio quando você vive vários relacionamentos abusivos e quando a pessoa só te trata normal, você fala, meu Deus, existe vida de simpatia e normalidade e acolhimento, onde uma pessoa não tenta esfregar o diploma de medicina dela na minha cara, onde ela pode ouvir uma piada e apenas rir como um ser humano normal. E aí ali ela me ganhou. No momento que ela riu da minha piada, ela me ganhou e é sobre isso. E aí a gente conversou bastante sobre isso. Ela falou, antes de qualquer coisa, assim, ela falou que obviamente seria interessante trabalhar para tirar esse mioma o mais breve possível. E aí a gente conversou um pouquinho sobre expectativas de gestação e tudo mais, e ela falou assim, olha, eu acho que pra gente começar esse seu pré-gestacional, de preparar o seu corpo, indiscutivelmente vamos tirar esse mioma, então, primeiro vamos entender como está esse mioma. E é aí que começa um negócio que eu não sabia que existia, que é uma nova etapa de entender o mioma. Porque assim, na ultrassonografia, a foto é preta e branca, né? E aí você vê ali as paredes do útero e o miomito ali, grudadinho no negócio. E aí o cara que fez, ele viu o mioma, ele viu existe um mioma e existe um machucado no endométrio. Pronto. E essa foi a informação que a ultra deu. A médica falou, precisamos de mais do que isso. Precisamos entender como está a vida desse mioma. Precisamos entender o que é esse machucado no endométrio exatamente do jeito que tem que ser. Precisamos entender como está o seu útero por dentro, o que está acontecendo com o seu corpo. E para isso você vai fazer um exame chamado eu decorei, histeroscopia. Imagino que seja isso. É tipo uma endoscopia, só que do útero. Sabe a endoscopia? Que tu enfia a câmera aqui, ó, vral, pela boca e vai até o quê? O estômago, né? Desce todo o sistema digestório, blá, blá, blá. Aí quando você faz a colonoscopia, tu enfia por onde? Pela bunda. E aí vai vendo todas as coisas que estão acontecendo ali. E a histeroscopia, que eu acho que é esse o nome, que eu não tô errando, ela entra ali pelo canal, nosso canalzinho bonitinho, e vai até o útero e dá uma olhada ali. Só que aí olha direito, sem ser com aquela câmera bizarra de 1910 da ultrassonografia. Ela olha com uma câmera mais câmera, que dá pra ver as coisas. E aí consegue ver cores, machucados, situação do mioma, todas as coisas. E não é ela que faz, é um outro ser, que é o esteroscopista. O moço da esteroscopia. É isso, que ela me recomendou. E aí eu achei muito delicado da parte dela, que ela virou pra mim e falou assim, eu vou te indicar que aí eu fiquei sabendo depois que foi o que a minha irmã fez, então me sinto mais à vontade ainda. Minha irmã teve um mioma, não sei se eu falei isso pra vocês no outro vídeo, mas a minha irmã me contou agora, recentemente, que ela... E aí, olha que bizarro, né? É a minha irmã e eu não sabia que ela tinha feito isso. Minha mãe não sabia
que ela tinha feito isso. Porque quando eu saí do exame, vou contar essa fofoca de família aqui, porque isso é irresponsabilidade nossa, das mulheres, e a gente tem que parar com esse inferno de não falar sobre isso. Vamos fazer esse combinado aqui, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, vamos conversar com as nossas mães, com as nossas tias, primas, amigas e irmãs, com todo mundo, gente. A gente tem que ter exemplos, a gente tem que se sentir acolhida pelo nosso gênero. Entendeu? A gente precisa começar a melhorar esse negócio aí. A gente não é o gênero que se comunica bem? Cadê? Cadê isso pra gente mesma? A gente tá fazendo isso pros outros. Não, vamos fazer isso pra gente. Vamos se unir aqui, galera, mulheres. Tô um pouco incomodada com esse negócio da gente não fazer fofoca da nossa própria vida. A gente fica fazendo fofoca da vida dos outros. Não, vamos se ajudar. Vamos se unir aqui, ó. Esse é o momento que a gente vai se unir. Nesse momento aqui. Dar as mãos e começar a falar. Tive uma menstruação bizarra esse mês, amiga. Tive um miominho aqui, amiga. Tive hoje, entendeu? Vamos começar a abrir mais esse coração aí, porque a gente precisa se ajudar. Porque senão a medicina vai cagar pra gente. Se a gente não falar, a medicina vai continuar cagando pra gente. E eu, real, não quero que a medicina continue cagando pra gente. Entendeu? Porque é um inferno quando a medicina tá cagando pra gente. A gente tem que ser vista. Enfim, tirando esse desabafo aqui que eu tô diariamente fazendo comigo mesmo, minha irmã me contou que ela teve um mioma e que ela retirou esse mioma um mês antes de engravidar. Tá, ok. Ela tirou o mioma, esvaziou o útero dela falou, bebê! E aí veio o Bernardo na vida dela. E aí a minha irmã foi nesse moço, nesse tal estereoscopista. Mas o que eu achei legal não foi isso. Foi que a médica, quando me recomendou, o tal do doutor, que eu não lembro o nome dele, já foi difícil lembrar o trabalho dele, né, que é ser estereoscopista, coisa. A médica virou pra mim e falou assim, cara, eu vou te recomendar aqui o estereoscopista pra você fazer estereoscopia e... Eu posso estar falando esse nome muito errado. E eu já vou te acalmar, ele é super tranquilo, super delicado, super respeitoso, e eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal ela gastar 1 segundo da vida dela pra me tranquilizar. Porque vai que eu tivesse alguma questão de médico, de me sentir invadida, de me sentir abusada. A gente sabe que tem mulheres que têm traumas e que não conseguem ir a médicos homens por conta de seus traumas, das suas vidas. Tanto com médicos quanto com homens da sua vida pessoal. Então eu achei muito delicado da parte dela me trazer essa calma e falar, fica tranquila, vai dar tudo certo, porque ele é ótimo. Aí quando eu fui falar com a minha irmã falou, realmente vai dar tudo certo, porque ele é ótimo. Eu fiz com ele, eu falei, meu anjo, você não me fala nada mesmo, né? E aí eu vou ter que marcar, quer dizer, já marquei. Eu vou fazer esse exame na próxima sexta-feira, dia 14 de abril. E aí eu levo vocês junto comigo nesse exame. Faço um apanhado desse dia ali de gravações pra gente ir junto e conversando junto e se acalmando junto. Caso você esteja aí na mesma situação que eu de investigação. Vamos nos acalmar juntas aqui pra gente ficar bem saudável. Então eu faço esse exame de olhar o mioma de perto, com muito amor e carinho, na próxima sexta-feira, dia 14 de abril. E aí, depois que fizer esse exame, o médico vai virar pra mim e falar assim, vamos tirar Marcos mioma. Agora que a gente sabe como está Marcos mioma, vamos tirar. E é ele também que tira. Não é a ginecologista, é o negócio, que vai tirar o Marcos mioma. E aí, tem miomas que vão para biópsia, só para dar uma entendida na vida do mioma, e tem uns que não vão, não sei qual é o rolê, não me aprofundei nisso, semana que vem eu converso com ele, porque eu acho que ela já me deu informações demais, assim, e aí quando ela repassou para o outro médico, eu falei, ok, converso sobre o mioma mais especificamente com ele, porque é a especialidade dele dar umas investigadas nessas coisas e provavelmente outras coisas também. Mas eu achei muito legal, assim, que eu real me senti bem com essa consulta, me senti à vontade para fazer todas as perguntas. Ela perguntou tudo sobre os impactos do Covid, os sintomas que eu tenho sentido no último ano, principalmente pós-pandemia. Né? Ela falou bastante sobre as consequências da pandemia na saúde feminina, sobre como que nós somos afetadas hormonalmente, principalmente com instabilidades da vida, essas questões de saúde mental também, ansiedades e todas as outras coisas que a gente sabe que a nossa saúde psicológica e neurológica traz aqui para o nosso corpo e gera consequências também. Falou bastante sobre o pré-gestacional, sobre o que a gente vai ter que fazer
ela deve me manipular e... Me manipular é ótimo. Deve manipular pra mim algumas questões hormonais e de vitamina também. Eu ainda não tô fazendo suplementação, acho que é esse o nome, de vitamina D. Eu fiz de uma vitamina D, eu tomei a vitamina D assim que deu a baixa. Eu tomei uma vitamina D que me foi recomendada, mas ela me fez mal. Eu tive reações adversas. Aquela da bula, eu tive. E aí eu parei, só tomei uma vez e parei. Então ela falou pra eu dar uma segurada, porque ela deve fazer manipulado, né? Que aí faz um monte de coisa junto que tem que ser. Então, depois eu passo pra vocês todas as respostas. Por quê? Então o plano agora é: sexta que vem, eu vou no estereoscopio negócio, faço o exame que eu tenho que fazer e não sei se o resultado sai ali com ele conversando comigo ou se sai depois em algum momento, eu aviso pra vocês. Mas aí eu pego esse exame, né, decido com ele algumas coisas sobre a tal retirada do mioma e já quero agendar para depois do meu aniversário, porque eu não vou estar em casa na semana do meu aniversário, então na primeira semana de maio ou assim que possível, eu já quero, vá com Deus, Marcos mioma. E aí eu volto na ginecologista em maio, já com esses resultados dos novos exames, e se tudo der certo e vai dar certo sem Marcos mioma, pra gente começar a partir daí, então, com o útero limpo, todo mundo limpo e corpo suplementado, super alimentado e super acolhido também, pra gente começar aí as novas tentativas dessa nova fase da minha vida. Então, tenho certeza que você que tá aí do outro lado e viu o primeiro vídeo, provavelmente tá vendo que a minha energia tá bem diferente. Eu tô bem mais confiante, me sentindo bem mais acolhida e bem mais protegida e bem mais à vontade com essa minha situação. Não acho que eu vou morrer, porque o negócio da ansiedade é sério, gente. Quando eu falo que é sério, é porque é sério. A gente pensa no pior do pior. E aí não consigo ver o teto, vai dar ruim. Então, tô muito positiva. Ela me tranquilizou bastante sobre isso. Ela falou palavras super legais pra mim, acolhedoras. E eu tô usando muito a palavra acolhimento, porque isso é muito importante. A saúde feminina é um tema muito frágil e eu sinto que a gente fala menos do que deveria estar falando, o mundo, né? Quando eu fiz a minha reclamação sobre o atendimento médico da primeira ginecologista, o pessoal da Íntimos até comentou no meu post do Instagram, do Twitter, falando como era importante realmente a gente investigar a saúde feminina, né? Então, eu quero muito fazer coisas sobre isso agora a partir desse meu momento, sabe? De tantos anos, né, que a gente passa sozinha, dependendo única e exclusivamente às vezes da nossa mãe para ter algum tipo de informação, sem lembrar que a nossa mãe também é uma mulher como outra qualquer e que não necessariamente ela sabe tudo, porque se não estão contando pra gente, talvez não tenham contado pra ela, talvez tenham contado menos ainda pra ela, né? Então, eu acho muito, muito bonitinha fazer essa troca e fazer a nossa troca com as nossas mães, com as nossas avós, com as nossas tias também, com as gerações anteriores de mulheres, porque até morrer, gente, a gente é mulher. Então, tem muitas mudanças que o nosso corpo sofre, né? Que ele é impactado pela idade, pelo tempo, pela vida que a gente leva. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é devolver para as mulheres da nossa vida, para todas as mulheres da nossa vida, um pouquinho do que a gente busca pra gente, que é saúde e vitalidade, né? Então, eu espero que esse se torne realmente um ambiente de troca positiva, um ambiente acolhedor, que vocês tenham se sentido fazendo parte de alguma forma dessa história e que um dia eu esteja aqui com um bebezinho e vocês entendam o valor que isso vai ter na minha vida. E é isso, obrigada a todo mundo que está acompanhando, não deixe de acompanhar lá no Instagram também, todos os nossos conteúdos, nos nossos Instagrams pessoais e no Cris e Panda. E semana que vem, então, sexta, eu levo vocês pro exame junto comigo e se tudo der certo, entre sexta e sábado eu posto o vídeo aqui para vocês contando como é que foi a esterosco negócio. Certo? Beijo, obrigada de novo por tudo e até a próxima.